Investidores, vamos dar um giro por Bitcoin e criptoativos. Quero mostrar para vocês, além do Bitcoin, alguns ativos que estão apresentando um cenário de força legal aqui hoje. Nesse dia em que o Bitcoin está sendo cotado aos 103.223 dólares, testando a região de máximas históricas, certo? Os topos que ele deixou lá em janeiro voltaram a ser retestados e o Bitcoin segue. Eu estava até brincando com os membros no Café com Bitcoin de hoje que isso aqui é como uma sinfonia de Beethoven, tá? Se o investidor tiver com medinho disso aqui, cara, sinto muito, vai ser muito difícil fazer resultado dentro desse mercado que é tão volátil, certo? E eu sustento uma visão de que o cara que fica vendendo aqui uma hora dessa para tentar comprar 5% a mais, 10% a mais, uma correção que pode até acontecer, mas enfim, pode não acontecer também. Eu basicamente acho que isso é loucura. Na minha estratégia, vale muito mais a pena eu suportar qualquer tipo de correção aqui e seguir posicionado com a quantidade de BTCs que eu já tenho, certo? Não tenho ganância para querer aumentar a posição recomprando em quedas que podem nem acontecer. O Bitcoin, quando engata uma frequência forte de alta, sabe lá Deus aonde que ele vai parar. Eu já estava falando isso para vocês aqui. Corrigiu? Não corrigiu, né? Ó. E se a gente olhar o BTC agora, ele não tem padrão de correção em nenhum time frame, certo? A gente pode descer, estamos no diário, né? No semanal o Bitcoin é o quadro da Mona Lisa, ele é um mergulho nos corais de Noronha, ele é uma obra de arte, certo? Só não vê quem não tem olhos para enxergar, né, investidores? Você desce para 3 dias, tá legal, não tem tendência de baixa. Desce no diário, não tem tendência de baixa. No 8 horas, não. 4 horas, não também. Desce para 1 hora, não tem nem 1 hora, não tem tendência de baixa em nenhum time frame no Bitcoin, investidores, certo? Então, supor uma correção é possível, mas é uma suposição, tá? Pode acontecer? Pode. Mas eu, Adriano, não tô falando para você fazer isso não, calma, fica tranquilo. Faça aquilo que você achar que é melhor dentro da sua estratégia, mas eu, dentro da minha estratégia, permaneço posicionado em BTC e eu quero fazer uma venda, um processo de realização e de distribuição final quando o Bitcoin ultrapassar a casa lá dos 150 mil dólares, tá? Que é onde a gente chega real na região de risco de topo, mas eu acredito que tem muita água para rolar ainda, então tem muita coisa para acontecer. A Ethereum também tá com uma performance legal, né, cara? Tá subindo hoje 2% e ela já se colocou acima da média de 200 do semanal, certo? Olha só. A Ethereum, investidores, vai mirar o topo, ela vai mirar os 4 mil dólares. Aqui é uma região de bastante resistência para ETH, tá? Então, natural que quando ela chegar ali, ela dê uma congestionada, certo? Um nível de resistência histórico. Mas ela vai bem, ela já está recuperando bem essa queda abrupta que ela teve. E eu acredito que a Ethereum vai romper o seu topo histórico e vai escalar para novos patamares de preço aí. Ainda no ano de 2025, beleza? Então, Ethereum muito saudável, mercados globais também muito bem, certo? Olha lá o S&P, partindo para a recuperação em V que eu falei para vocês que ia acontecer depois dessa queda. O mesmo está acontecendo com a Nasdaq, né? Nós tivemos dados, a Nasdaq parece que vai voltar no topo mais rápido ainda. A gente teve dados de inflação que surgiram hoje, tá vendo? E que vieram abaixo do esperado e que basicamente gatilharam essa tomada de risco aqui, aceleraram a tomada de risco em Nasdaq e S&P. No cenário de juros, a gente ainda não tem nenhuma alteração. As expectativas de cortes de juros estão ficando lá para setembro apenas. Ó, veja que para junho, nesse momento, é no change. Para julho, no change também. Aí, para setembro, a gente passa a ter uma expectativa de corte de juros, mas isso aqui é uma coisa que altera muito conforme os dados econômicos vão sendo divulgados. Tá? Preciso só deixar um recadinho rápido aqui para vocês, investidores. Um convite para vocês conhecerem o nosso relatório oficial do canal, Relatório Smart. Essa aqui é a rentabilidade do top 5 de criptoativos da seleção de 25. O link está na descrição para você conhecer o relatório e saber quais são esses criptoativos e a rentabilidade de todos eles, beleza? E também deixo o convite para vocês operarem pela MEXC, seja você um trader que opera futuros, seja você um investidor que compra no mercado à vista, mercado spot, a MEXC é a corretora que tem as menores taxas do mercado, ela tem uma excelente liquidez para executar as suas ordens, ela tem prova de reserva de 100% dos ativos, ela tem o maior limite de saque sem KYC, você não precisa entregar os seus dados para você negociar valores altos lá dentro, então não existe mais razão para que um investidor brasileiro ou um trader opere por outra corretora. Abra sua conta na MEXC com o link da descrição e você vai ter a menor taxa do mercado assegurada, certo? Só pelo meu link aqui que eu negociei isso com a MEXC. E aí, seguindo em frente, no cenário das altcoins, investidores, a gente tem algumas que estão apresentando um contexto de força bem legal aqui hoje. Caso de Pendle, rompendo a média de 200, tá? Ela romper essa média de 200 aqui, ela
talvez enfrente alguma resistência, mas ela já vai mirar lá na região dos 7 dólares. As altcoins vão começar a dobrar de valor aqui muito rapidamente nesse processo de retomada, tá? Que foi muito antecipado por nós aqui no canal, né, investidores? A gente antecipou por muito, a gente alertou. Enfim, eu fiz o que eu pude para tentar ajudar a rapaziada e orientar que um processo de reversão estava acontecendo nas altcoins. Olha a Etherfi. A Etherfi a gente falou, quando eu falei da Etherfi, ela tava... Na verdade, eu venho falando diariamente, né? Principalmente com membros lá da comunidade fechada, mas veja o que aconteceu, ela foi bater na região de resistência, Etherfi também muito forte, uma que está apresentando cenário de força hoje também bem legal aqui, é a FET, tenho muita confiança de que a FET vai partir para romper aquele topo lá dos 3 dólares e 50, tá? É questão de tempo para ela recuperar a queda e retornar para aqueles patamares lá do fim do ano passado. Uma cripto que também está me chamando a atenção e que acredito que deve realizar movimentos legais aí nos próximos dias é a Arweave, token ARR, que hoje apresenta um cenário de força também, nada tão impactante assim, mas veja que ela deve buscar aquela média de 200 que está lá em 12 dólares, ela está sendo cotada a 8 dólares nesse momento. Isso aqui já é uma margem de alta de 58%, tá? Quem mais que a gente tem de destaque hoje aqui que apresenta um contexto de força legal? A Ionet, mas aqui já para mim já é degeneração, né? Tem que ter cuidado com esse tipo de ativo. Não sei exatamente como é que é a dinâmica de distribuição de tokens disso aqui, nem da própria emissão de tokens, enfim, tem que ter bastante cuidado. Eu não sei se eu estou mostrando para vocês aqui que pode ser que ela venha a testar essa resistência aqui, dar uma margem de 26% e testar lá a média de 200, que é uma possibilidade também, já dá uma margem de 66% de alta. É um ativo que entrou em tendência de alta, as altcoins como um todo entraram em tendência de alta. A gente vinha alertando, mostrando o BTC, né? O do BTC ainda estava em queda lá, 26 de fevereiro o Bitcoin estava 81 mil dólares. E tudo que a gente faz na dinâmica de investimento não é baseado só é pura especulação, não é, brother. Isso aqui tem muita estatística envolvida, tem muito cálculo, tem muita probabilística. E, né, dentro daquele cenário que era de medo extremo para o mercado, a gente tinha aqui uma estatística que era totalmente favorável à tomada de risco naquele momento. O Bitcoin estava 80 mil dólares na hora daquela publicação ali. E veja, ele já teve uma alta de 30%. Foi mais ou menos aqui, né? Ó, 26 de fevereiro. Ó, ele chegou a bater 28%. Ah, não, mas ele caiu. Depois, mano, mas você tá querendo ser um caçador de fundo mesmo? Você tá querendo comprar no preço mínimo e vender no preço máximo? Ah, tá, tudo bem, entendi. Você é um iniciante. Logo você vai aprender que não é assim que você vai ganhar dinheiro no mercado, tá? E sim... com uma baixa preferência temporal, fica tranquilo. Quando eu troquei Ethereum por Bitcoin, vendi Bitcoin, até mostrei no canal, né? Esse vídeo aqui bombou, fui cornetado pra caramba, lá tomei uma decisão importante. Deixa o convite pra você se inscrever aí, cara, faça parte da nossa comunidade que tá crescendo em um ritmo super acelerado, o canal quintuplicou de tamanho no último período de um ano aqui no YouTube, faça parte você também, tá? E aí quando eu mostrei que eu tinha vendido Bitcoin a 102 mil dólares lá no topo, fui cornetado, e aí eu formei, então, fui fazendo compras parciais, fui montando parciais em Ethereum que me deram um preço médio em 2100 e já tô no lucro, né, investidores? Ó, tava na cara que isso era uma operação de sucesso. Lá, 25% chegou a bater. Então, você tem que ter uma baixa preferência temporal, cara, para você conseguir resultado aqui. Aqui não é um lugar onde você consegue resultados rápidos. Quem vem aqui buscando dinheiro fácil, dinheiro rápido, perde tudo. Simples assim, perde tudo. É um mercado bastante arriscado, tá? Então você tem que se posicionar com consciência, com estratégia. A ausência de estratégia e de conhecimento inevitavelmente vai te levar a prejuízos. Mas na dinâmica aqui vejo o Bitcoin muito saudável. Correções leves aqui são sim possíveis, mas é questão de tempo para ele romper o topo e escalar. O Bitcoin está seguindo rumo à região dos 150 mil dólares, que é o nível que a gente fala há muito tempo aqui no canal, certo? Parabéns para você que se manteve posicionado e que suportou essa fase de pessimismo aí. Agora é a hora da colheita, certo? Acredito que a gente está iniciando uma fase bem legal aqui para os criptoativos e tem estômago para suportar a volatilidade. A volatilidade deve aumentar muito e volatilidade inclui queda também. Alta e queda, beleza? O mercado se movimenta em ondas. Deixa o like se você gostou do vídeo. Inscreva-se para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. E um forte abraço a todos. Até mais, investidores.